Meninas e meninos, vamos dar continuidade a essa série Anaflix, porque é uma história que vocês merecem ouvir, porque a gente tem que ouvir a história de superação, né? Num país em que a gente escuta tantas coisas ruins e tantos finais infelizes, principalmente para a nossa comunidade, né, de pele negra. Essa parte da minha história, né, essa parte que eu falei que ainda é pior do que a primeira, apesar da primeira não ser algo tão simples, é quando meus pais se separam. Quando eles moravam junto, a gente dormia com garfos e facas debaixo do travesseiro, né? Porque lembra que eu falei que eles brigavam muito? Então era a nossa forma de imaginar que eles não se matassem, né? Depois da situação dele tentar enfiar algo em mim, a gente ficou com muito medo e à noite eu guardava as facas e os garfos e dividia nos travesseiros dos meus irmãos. Um detalhe importante, quando eles se separaram, a gente passou a ter mais tranquilidade à noite, porque passamos a dormir. Até porque minha mãe nem ficava em casa mesmo, então eu tinha que ficar com os meus irmãos, né, dentro de casa, muitas vezes sozinho, se virando, porque minha mãe saía para fazer sabe lá Jesus o quê, e a gente ficava em casa. E ela me dava essa responsabilidade de irmã mais velha, de cuidar dos meus irmãos. O que eu não acho ruim, você que é o irmão mais velho, né, poder ajudar os seus pais a cuidar dos seus irmãos. O ruim é você ter a obrigação de, como criança, fazer isso o tempo inteiro, sem poder ter infância, na verdade, né? Porque toda a responsabilidade ficava nas minhas costas como irmã mais velha. E detalhe, meus irmãos, se aprontasse qualquer coisa ou dissesse a minha mãe qualquer coisa, ela acreditava e batia muito em mim por causa disso. Na verdade, ela já me batia por muita coisa, né? Essa era uma das coisas que ela me batia. Então, você que é pai, que é mãe, cuidado com essa responsabilidade que você dá a uma criança que está no seu lar. Não é um adulto para cuidar de outra criança. Estou falando de outra criança cuidando de outra criança. Uma criança que está em processo de amadurecimento, mas que tem a sua infância paralisada por causa da irresponsabilidade dos pais. Porque o que meus pais faziam era irresponsável. Não cuidar da gente, não dar assistência e ainda colocar essa responsabilidade em outra criança. Aí meu pai foi embora, ele pediu para todos os filhos ir, eu não fui, né? Depois de um tempo ele obrigou para eu ir para lá para ficar com ele, mas foi momentos de terror. Eu voltei de novo junto com meus irmãos. E aí minha mãe conhece alguém. Quando minha mãe conhece essa pessoa passa a dormir na nossa casa. E é em um desses momentos que à noite essa pessoa tenta mexer em mim. E o que é que acontece? Graças a Deus ela não conseguiu fazer o ato. Eu acordei e passei a noite inteira acordada, sentada do lado da cama, porque como era um barraco, né, o lugar que ele morava, e a gente estava no lugar que ele morava, era tipo assim, todo mundo dormia no mesmo lugar, só era um cômodo, todo mundo dormia no mesmo lugar. E aí eu acordei, sentei e esperei ele trabalhar para contar para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, ela deu um tapa na minha cara, né, e disse que eu era mentirosa. Naquela época, os pais e mães, e essa não é uma história só minha, com certeza, muita gente aí do outro lado tem essa história para contar, porque devido às dificuldades financeiras, a falta de conhecimento da minha mãe, ela entendia que aquela pessoa pelo menos trazia a comida para dentro de casa. E certamente ela não queria abrir mão disso, né, por causa de várias crenças que eu acredito que ela tinha na época. E aí, quando ela deu esse tapa na minha cara, eu lembro que a minha consciência era, se a minha mãe não acredita em mim, e se esse cara vai ter acesso a mim e a minhas irmãs, certamente ele vai repetir outras vezes e vai ser bem pior. Liguei para os meus irmãos, parte de pai, né? Contei a situação para eles. Eles nos acolheram na casa deles, que é aqui em Lauro de Freitas, inclusive é perto de onde eu moro hoje, né? E ficamos lá por um tempo. Eu, na minha consciência, eu acho que na época eu tinha uns 14 anos para 15, no máximo, não tinha mais que isso. Eu, na minha consciência, pensava, meu Deus, estamos aqui na casa dos outros, que não é a mesma coisa de estar na nossa casa. Era 4 crianças invadindo a privacidade de 4 adultos, né? Que meus irmãos já eram adultos. Então a gente vivia situações lá
um pouco desagradáveis, tanto para a gente quanto para eles, né, que tiveram que nos acolher. E eu pensei na minha cabeça que eu tinha que sair daquele lugar para conseguir algo, para ajudar a família, porque estava todo mundo no mesmo buraco, né?